Pessoal, vou começar aqui, tá? Vou apresentar aqui o nosso conteúdo de hoje. Estão vendo o material aí, turma? Ok, Débora, Lara, estou vendo aqui, Giovanni. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Então, galera, vamos lá. Estamos começando a nossa aula após a TD2, já estamos no final do mês de outubro, daqui a pouquinho é o mês de novembro, já vamos entrar no final do ano. Que maravilha, né? Rapidamente o tempo passa. Se alguém estiver pedindo para entrar aí e eu não estiver vendo, dá um toque aqui para mim, tá? Vamos lá. Então, um resumo do que a gente viu até hoje, até a TD2, a gente viu o conceito da produção, o histórico e evolução da produção. A gente falou muito sobre os recursos, os inputs e as saídas, que são os outputs, os produtos e os serviços, como é que funciona um sistema. A gente viu uma composição de preço, custo, lucro, preço, valor. A gente deu muita ênfase à engenharia de produção, produção em massa, produção enxuta, os novos conceitos da produção, produção do futuro, tipo de operação. Falamos exaustivamente sobre produtividade, os fatores determinantes, né? Falamos sobre a administração da produção e operação, a famosa APO, a capacidade produtiva e a produtividade. Falamos também de programação de curto prazo, programação de médio prazo, programação de longo prazo. E finalizamos essa parte com os tipos de manutenção. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva. E nós fizemos, na penúltima aula antes da TD2, uma varredura na gestão da qualidade. Então, a gente deu uma visão muito rápida da gestão da qualidade. E hoje a nossa ideia é entrar um pouquinho mais no que a gente chama de ferramentas da qualidade, ok, turma? Então, a gente tem diversas ferramentas aqui da qualidade. A gente tem carta de controle, histograma, a gente viu rapidamente cada uma delas, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, diagrama de Chikawa e folha de verificação. A nossa ideia aqui é pegar 3 ferramentas dessa, talvez uma quarta que a gente fale um pouquinho sobre fluxograma, e as outras a gente deixar um pouco de lado, para quando vocês forem ver alguma coisa especificamente da gestão da qualidade, quando a disciplina for gestão da qualidade, especificamente. A gente está falando da qualidade dentro da gestão da produção. Então, nós vamos escolher aqui 3 ferramentas: folha de verificação, diagrama de Pareto e diagrama de Chikawa. A gente vai falar um pouco mais dessas ferramentas. Por que essas ferramentas? Por que a gente está escolhendo essas ferramentas? Porque dentro do rol de ferramentas, o que a gente tem que estar se preocupando dentro da produção e da área da qualidade dentro da produção é se a gente tem problemas, ok? Fundamentalmente é saber se tem problema. E se tiver problema, o que a gente faz com esse problema? Se não tiver problema, é sinal de que a linha de produção está trabalhando corretamente. Então, normalmente, na linha de produção, naquele dia a dia da nossa rotina, a gente não mexe. A gente tem lá os nossos processos bem escritos direitinho, a gente segue aqueles processos, daí a condição do produto sair dentro da qualidade esperada é muito boa. Então, dentro da rotina, a gente não mexe em processo. Mas, professor, um dia desse você falou que time que está ganhando, a gente se mexe. Se mexe por quê? A gente está preocupado com a concorrência, com a tecnologia que está chegando, e se a gente ficar parado, os outros vão nos ultrapassar. Mas não é nesse caso que eu estou falando. Dentro da rotina, da execução do dia a dia, a gente tem que fazer de acordo com o que está estabelecido. Uma outra atividade paralela dentro daquela casinha da qualidade que eu mostrei para vocês, nós temos as rotinas e nós temos os processos de melhoria. Nesses processos de melhoria, outras pessoas que não estão na rotina vão parar para avaliar os resultados para saber se pode ou não melhorar.
Então, isso chama-se a gestão de melhorias. Eu não posso ficar mudando o meu processo todo dia, porque aí pode ser que eu vá gerar problemas com o meu cliente. Então, dentro da minha rotina, eu mantenho tudo aquilo que eu tenho que ser feito. E dentro da minha linha de gestão da melhoria é que eu vou avaliar a possibilidade de eu estar melhorando ainda mais o meu processo. Mas como é que eu sei que o meu processo está dando um resultado positivo? Certo? Como é que eu acompanho isso? Através da folha de verificação. Então, nós vamos pegar dentre essas ferramentas a folha de verificação. E o que é uma folha de verificação, turma? É o famoso checklist. É onde você vai verificar os resultados da sua linha de produção ou da sua linha de serviço. Então, você tem um checklist previamente preparado com perguntas chaves para saber se o resultado da sua linha de produção está adequado ou não. Ok? Então, são perguntas chaves que alguém já fez, sabendo que poderia dar errado ou não. Ah, professor, e quando eu estou começando a minha empresa e não sei? Então, você vai começar. Se você não tem como comparar com uma outra empresa que já esteja no mercado, que seja semelhante à que você já trabalha, você vai ter que criar. Então, vai ser aquele processo empírico. Vai criando, todo dia você vai vendo, né? Você vai fazendo a sua rotina e vendo a sua melhoria. Então, no dia a dia você executa, no dia a dia você verifica se você pode melhorar. E aí você também faz isso com a folha de verificação. Vai buscando uma folha de verificação melhor. Mas aquilo que eu falei para vocês já dentro do Google, né? Você pode pesquisar folha de verificação para fazer pizza, folha de verificação para fazer pão, folha de verificação para fazer macarrão, folha de verificação para transportar container, folha de verificação para operar transtainer, folha de verificação para operar portainer. Você vai achar tudo isso. Já criaram, alguém já criou, então a internet possibilita você ir atrás dessas informações. E aí, com essa folha de verificação, você detectou um problema, o que você faz? Ah, não sei, ainda não sei, eu só detectei o problema. Então, a folha de verificação ela vai nos ajudar a detectar o problema. E se esse problema for muito crítico naquele momento que ele vai atrapalhar o meu sistema de produção, eu tenho que parar. Tenho que parar o processo. Se ele for um problema não crítico, mas lá na linha da frente, na hora que eu estou verificando o meu produto, eu vejo que tem 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro de diferença daquilo que deveria ter, aí eu começo a monitorar e eu vejo se todo dia aquilo acontece, se é só na parte da manhã, se é só na parte da tarde, se é só brincando, né, no grupo de Giovanni, se é só no grupo da Lara, se é só no grupo da Débora, e aí eu vou começar a verificar aquelas situações de ocorrência. Então, essa folha de verificação vai começar a me trazer dados, e com esses dados, eu vou exportar esses dados para um gráfico chamado diagrama de Pareto. Com o gráfico diagrama de Pareto, normalmente eu observo que 80% dos meus problemas são oriundos de 20% das causas. Olha só o que faço. Então, através de uma folha de verificação, que eu vou lá checando o que está ocorrendo, eu crio um diagrama de Pareto. Provavelmente, né, esse diagrama de Pareto vai me dizer que 20% das causas estão criando 80% do problema. E aí, o que eu faço no diagrama de Pareto? Eu priorizo. Então, como normalmente os recursos de uma empresa são escassos, principalmente os recursos humanos e recursos financeiros, além do recurso tempo, eu tenho que priorizar. Então, qual problema eu ataco primeiro? Na realidade, eu não ataco o problema, né? Se a gente for brincar, a gente tem que atacar a causa. Mas eu só sei qual eu vou atacar quando eu priorizo um tipo de problema. Então, esse diagrama de Pareto vai servir para isso, para eu, com os resultados da minha folha de verificação, priorizar qual problema eu vou atacar. Então, o diagrama de Pareto serve para isso. Quando eu tenho aqui o problema número 1, que lá tem lá os 80% dele, eu pego esse problema e trago aqui para o meu diagrama de Chikawa. Com o diagrama de Chikawa, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente, eu vou colocar aqui na cabeça do peixe, ou diagrama de espinha de peixe, o problema.
Na realidade, o problema é igual ao efeito. Efeito é a consequência. Então, quando eu falo problema, efeito, consequência, é tudo a mesma coisa, certo? Deu errado, é um problema, é um efeito, é uma consequência. Então, eu trago para cá o problema na cabeça da espinha do peixe, e através desse problema é que eu vou analisar as possíveis causas do meu problema. Vamos entrar em detalhes com eles também, tá? E aí tem um método chamado de 6Ms, que a gente vai analisar esse método e a gente vai descobrir dentro de cada um do M qual é a possível causa que está gerando esse problema. Mas dentro desse problema, pode ser que eu identifique 6 ou 7 causas. E essas causas? Aí eu tenho que avaliar qual é a causa que efetivamente gerou o problema. Porque tem uma causa sempre que é a principal, que a gente chama de causa imediata. E as outras causas, todas elas também estão ligadas ao problema, são chamadas de causas secundárias ou causas básicas. E é isso que a gente vai ver no diagrama de Chikawa. Quando eu identificar qual é a causa que efetivamente causou este efeito, aí eu vou trabalhar na causa. Então, olha só, eu tenho lá meu processo de produção, está indo bonitinho, comecei a checar, identifiquei uma falha, através da quantidade de falhas que eu identifiquei um problema, através desse problema, eu analiso o problema, identifico a causa principal e vou trabalhar na causa principal para sanar esta causa e assim eu não tenho mais o problema. Então, dentro das ferramentas da qualidade, não que as outras não sejam importantes, tá, tudo? As outras ferramentas também são importantes. Mas na área da logística, especificamente para nós, folha de verificação, diagrama de Pareto e diagrama de Chikawa são as principais. Ok? Alguma dúvida aí, turma? Alguma pergunta até agora? Giovanni, Lara, Vinícius, Vitor, Débora. Tranquilo, né? 2. Vitor, está dando eco. Então, nós estamos só com 5 pessoas, então as outras 6 devem estar envolvidas lá com a prova do Maurício. Ok, depois elas assistem a nossa aula. Então, vamos lá, continuando. Agora a gente vai entrar especificamente nessas ferramentas, ok, galera? Vamos entrar especificamente nas ferramentas. Vamos lá. Então, dentro daquelas ferramentas, olha, aqui eu tenho folha de verificação, diagrama de dispersão, diagrama de Pareto, diagrama de Chikawa, histograma, carta de controle e fluxograma. Esse fluxograma, ora ele aparece, ora ele não aparece, turma. Aparece uma outra ferramenta. Gráfico, deixa eu ver qual é, gráfico, diagrama de Pareto, histograma, estratificação, folha de verificação, diagrama de dispersão. Às vezes eles aparecem, às vezes não aparecem. Então, eles consideram 7. Então, tem 7 aqui e 7 aqui. Mas nós vamos escolher o que a gente já falou. Nós vamos escolher folha de verificação, diagrama de Pareto e diagrama de causa e efeito. É isso que nós vamos escolher. Como eu falei para vocês, esse material já está prontinho e eu não vou entrar no ciclo PDCA com vocês, porque a gente já falou mais ou menos o que ele é, né? Que é o planejar, definir metas, definir métodos, desenvolver, que é educar e treinar e executar a tarefa, checar, verificar os resultados e agir corretamente. Nessa linha aqui de PDCA, nós vamos ver algumas, rapidamente, tá? Alguns slides que falam um pouco da história do PDCA. Então, ele é criado por Shewhart, engenheiro da Bell Laboratório. Foi criado nos Estados Unidos. E aí, só que antes desse cara criar, teve outros precursores que foram filósofos que criaram uma linha onde ele pesquisou e criou esse processo PDCA. Aqui conta um pouco da história do PDCA, tá, turma? Não vou cobrar de novo isso aqui de vocês, nem caiu na prova, mas só para vocês terem uma ideia, tem bastante conteúdo aqui para vocês, tá?
E aqui eu só estou passando rapidamente para vocês para verem como tem bastante conteúdo aqui do PDCA. E aí, olha só, teve, durante esses diversos anos, muita gente, turma, que criou, né? Porque é isso que a gente faz, o filósofo faz, eles criam derivações para poder ter seu nome, né? Imagine aqui, ó, cada um que cria um nome, cria uma derivação desse aqui, consegue pôr o seu nominho na história. Mais um pouquinho sobre o PDCA, o desdobramento do PDCA, que esse é legal, turma, olha, ele vai desdobrando e vai criando novos PDCAs, ora no P, ora no D, ora no C, ora no A. Isso é legal. Então, depois, se vocês quiserem, até mando para vocês essa apresentação, que eu estou colocando, estou postando no Moodle só o PDF, não estou postando o PowerPoint, tá? Se alguém quiser, ele vai criando outras. Aqui são algumas críticas, alguns críticos, todo o processo tem hater, né? Tem sempre alguém que não gosta de alguma coisa e vai criticar. Então, aqui é a mesma coisa. Piadas do PDCA. Uma delas é essa daqui, turma. Todo mundo que trabalha na área operacional adora essa piada. Então, é aquela história, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, por favor, não troque nada. Então, a pessoa está na zona de conforto dela e não quer que aconteça nada de diferente. Para que vai acontecer algo de diferente? Se tiver algo de diferente, eu vou ter que parar meu processo de produção e estudar de novo, treinar de novo, aprender tudo novamente. Então, quem está lá na zona de conforto quer que não tenha mudança alguma, certo? Então, uma das piadas é essa aqui, please don't change anything, ou seja, por favor, não troque nada. Conceitos divertidos, derivados do PDCA. Então, tem vários aqui, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do PDCA. Se a gente tivesse uma aula de gestão da qualidade, a gente ia falar sobre isso aqui. Mas como a nossa qualidade está dentro da gestão da produção, a gente vai só ver essas situações bem rapidamente. Tem uma questão do PDCA que eu quero parar com vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha só como é que ele tem muita coisa de PDCA. E olha onde o PDCA pode estar dentro de uma linha de processo. Muito legal isso aqui também. Na gestão de projetos, o PDCA também. Na gestão estratégica. E no risco, turma. Esse aqui é legal também, porque a gente pode rodar o PDCA dentro da área de risco, que é a nossa aula de segunda-feira. E ele pode estar aqui na área de resolução de problemas, turma. Então, quando a gente aplica lá o diagrama de Ishikawa para identificar um problema, a gente pode vir aqui com o PDCA para resolver o problema. Então, olha só, PDCA, vamos falar só do P. Eu identifico o problema, eu escolho o problema e a equipe, certo? Eu observo, eu vou ao local e levanto as informações existentes. Isso aqui, normalmente, quem faz isso aqui são os investigadores de polícia, turma. E quando eles querem descobrir como que aconteceu um crime. Eles fazem uma análise, eles descobrem e confirmam as causas fundamentais, eles fazem um plano de ação, elaborar o plano de ação em consenso com todo mundo da equipe. Depois eles partem para a ação para bloquear as causas fundamentais, aquelas que causam o problema. Depois eles verificam para ver se a ação foi eficaz, verificar se a ação foi efetiva sem criar problema secundário. Depois, se a ação foi efetiva, eles padronizam, ou seja, criam um procedimento. Preparar as pessoas para manter o resultado obtido. E depois eles têm uma conclusão, eliminação de problemas remanescentes e balanço do aprendizado. Isso aqui também é legal para vocês usarem para resolver problemas. E aqui ele tem um fluxograma, olha só que legal. Dentro do PDCA, eu usei uma das ferramentas da qualidade, que é o fluxograma. E o que é o fluxograma? Nada mais do que um quadrinho dizendo o que eu tenho que fazer primeiro. Então, na ação 1, identificar o problema.
Na ação 2, observação. Na ação 3, análise. Na ação 4, plano de ação. Na ação 5, ação. Na ação 6, verificação. A verificação foi eficaz? Vou para a ação 7, vou para a ação 8. A ação 5 ou 6 não foi eficaz, porque a resposta pode ser: a ação não foi eficaz. Então, eu volto lá para o meu campo observação. Provavelmente, eu fiz alguma observação errada do meu processo. E se eu fiz alguma observação errada do meu processo, eu faço uma outra análise e faço isso novamente. O fluxograma nada mais é do que isso, turma. Quando alguém pedir para vocês fazerem um fluxograma, nada mais é do que isso aqui, ó. Uns quadrinhos onde vocês vão colocar quais são as ações. Se eu tirar o 1 e colocar a identificação do problema aqui dentro, está certo. Se eu tirar o 2 e colocar a observação, está certo. Se eu tirar o ponto de interrogação aqui no C e colocar a ação foi eficaz, eu ponho uma resposta aqui para baixo no 7, sim, e aqui do lado eu ponho uma resposta chamada não. Se é não, eu venho para cá para o 2. Olha só como é fácil fazer um fluxograma. Esse aqui, o MASP, é o mais conhecido e poderoso método da solução do problema. MASP, método e análise de solução do problema, usando o PDCA. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, não precisa aqui ficar coçando a cabeça agora não, hein? Por favor. Só para vocês terem uma ideia que ele existe. Nós vamos ver só 3 ferramentas dessas. E aqui a conclusão, muito legal. A história do PDCA remonta a pelo menos 400 anos, turma. Há 70 anos ajuda pessoas e empresas a estruturar o pensamento, a ordenar esforços e a planejar todo tipo de projeto ou mudança. É na complexidade do mundo de hoje que o PDCA mostra o seu maior valor, que é a simplicidade. E o PDCA tornou-se um conceito universal, um verdadeiro legado, um conceito cujo proprietário é a própria humanidade. Então, quem criou isso aí não se preocupou em falar: esse conceito é meu. Ele abriu para todo mundo. Ele é um conceito, ele não é um método, ele não é uma ferramenta, porque ele pode ser adaptado a qualquer tipo de estrutura. Então, por isso que se chama conceito. E quem conhece o conceito do PDCA pode usar em qualquer lugar do mundo. É mais um conceito universal que a gente está aprendendo, além da matriz de risco que a gente viu, que também é um conceito mundial. Ok? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta aí, turma? Tranquilo aí? Alguém pode pôr um positivo aí para mim? Beleza, muito bom. Turminha, da mesma forma que aparece um PDCA, lá aparece um fluxograma. Técnicas de apresentação gráficas. Eu também vou passar rápido aqui com vocês, porque não é o nosso caso aqui de aprender, tá? Se fosse uma aula de gestão da qualidade, a gente teria mais tempo. Mas eu vou deixar ele nesse material para vocês. O dia que vocês precisarem de algum material, vocês olhem. Fluxograma nada mais é do que uma linha sequencial dos fatos que ocorrem dentro da empresa. Então, tem aqui toda a sequência do fluxograma, tá? Estou passando aqui para vocês, bem rapidamente, tá? Objetivos e vantagens, para que serve. Aqui, olha só, tem uns quadrinhos de como é que você pode montar. O início é sempre essa figura aqui arredondada do lado, o início e o término. O processo é sempre um retângulo. E a outra figura aqui é sempre a decisão, sim ou não. Aí vocês estão aqui, ó, os símbolos mais utilizados do fluxograma. São todos esses símbolos aqui, ó. É um início ou término, um conector, um arquivo, uma decisão, uma operação. Todos eles estão aqui, tá? Aí aqui tem um gabarito de como vocês podem usar. Um fluxograma simples para vocês entenderem como é que funciona. A gente já viu lá, né? Um fluxograma de resolução de problema na empresa. Turma, esse aqui é gargalhada também, tipo aquele piadinha do PDCA. Então, a pergunta aqui assim, ó, a coisa funciona? Sim. Não mexa. Alguém sabe? Esconda. Então, não há problema.
A coisa funciona? Não. Você mexeu nela? Sim. Aí brinca aqui, seu idiota. Não. Vai estourar na sua mão? Sim, você está ferrado. Não, finja que não viu, então não há problema. Isso aqui é uma brincadeira, é uma piadinha da resolução de problemas. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia dentro da piadinha. Agora, aqui não. Aqui já é um fluxograma dentro de uma linha de processo de embalagem. Então, aqui é legal vocês darem uma olhada depois como funciona. Aí depois tem uma tal de fluxograma vertical, que mostra, tá vendo como funciona? Fluxograma vertical, fluxograma parcial ou descritivo, fluxograma em blocos, global ou de coluna, mostra aqui. Esse aqui talvez seja um dos mais usados, dependendo do sistema de vocês, se ele for simples. Ainda um exemplo, número 2, fluxograma sintético, esse é mais curtinho ainda, ó. Recebe da transportadora, olha só, tipo aquele que eu pedi para vocês fazerem. Recebe da transportadora, consulta pedido de compra, testes da qualidade no laboratório, devolve o lote para o fornecedor, envia o lote para o depósito. Acabou, bem simples. Mas ele chama sintético por causa disso. Agora, quando eu recebo da transportadora, pode ser que eu tenha N outras etapas aqui dentro. Se eu estou mostrando para alguém de fora, é uma coisa. Se eu vou treinar alguém no meu processo, eu tenho que dar uma olhada aqui. Ok? Fluxograma de sintético, adiantamento do salário, por exemplo. Considerações finais, fechando aqui o fluxograma. Identifique, no início, que técnica de fluxograma irá utilizar. São várias técnicas. Qual é a mais fácil para vocês? Simplificar processos não é somente eliminar passos. Olha só, se eu estou treinando alguém e eu usei um fluxograma sintético e esqueci de falar uma etapa para aquela pessoa, ela não vai saber. Vai ficar ruim para ela. Seja detalhista no levantamento. Cuide para não omitir nada, principalmente se você usar para treinamento. Os processos não são isolados. Identifique os reflexos. O processo é como se fosse o sistema. Eles nunca trabalham sozinhos. Por mais que eu tenha o input, o processo e o output, eles trabalham juntos, eles nunca trabalham isolados. É útil vincular a análise de processo ao estudo do layout. Alguém me perguntou hoje sobre o layout. O que era o layout? Layout é o desenho físico da sua empresa. É como está distribuído o seu terreno, nem que seja um escritório. A minha empresa só fica ligando para saber se tem cliente para transportar. Ligando, ela tem um escritório. Ela tem lá um local físico. Como é que esse local físico está disponibilizado? E manuais são decorrência da análise de processo. Então, o que é um manual? Manual é a junção de todos os procedimentos escritos da sua empresa. E aí você cria um manual. Ah, meu professor, quando eu recebo um manual para mexer na televisão, ele é bem simplesinho. É lógico, é só para mexer na televisão. Agora, imagine você ter uma casa de som, né, onde você tem TV, som, rádio, não sei o quê. Você vai ter que ter um procedimento de cada um deles. Quando você junta tudo, você cria um manual. E aí, falando nisso, existem softwares que auxiliam no desenho do fluxograma. Então, esse MS Windows, né, tem o Visio, o Edge Diagrama, Smart Draw, Raw Draw Gráfico, o MS Office, tem o Linux, que aí eu conheço pouco, né, Kivy, o Dia, OpenOffice. O tamanho dos símbolos deve ser uniforme, tá, turma? Aqueles símbolos que vocês viram, só para ter uma ideia, não pode ser um tamanho maior do que o outro. E aqui a gente acaba uma verificação muito rápida do que é o fluxograma e o PDCA. Agora a gente vai dar uma ênfase no que é folha de verificação. Mas eu estou vendo ainda que aqueles outros alunos devem estar empenhados na prova do Maurício. Então, antes de passar para a folha de verificação, vamos ver se na segunda parte chega mais gente. Alguém está com problema no trabalho que é para entregar hoje? Vinícius, Lara, Débora, Giovanni e Vitor, vocês são do mesmo grupo, né? Isso, professor. Tá. Tá com alguma dificuldade? Precisam de algum tempo aí, 20 minutos, 30 minutos, para terminar o trabalho para vocês? Tem que me entregar hoje, né?
O que falta agora acho que é só o feedback do senhor mesmo, A só gente você olhar lá entregou o já, né, trabalho. professor? Oi? Não A entendi. gente entregou, se eu não me engano. Só falta o feedback do senhor, acho que agora. Uhum. Quando é que vocês mandaram? Quem foi que mandou? Foi a Tati que mandou? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí, fala aí quando é que vocês mandaram. Ah, Tati, mandou às 20h54. Olha só, mandou agorinha. Agorinha mais ou menos, só. Ah, mas eu estava me preparando para a aula, pô. Não, normal, hoje, tranquilo. Não, então vocês não têm necessidade de tempo para terminar o trabalho. O trabalho de vocês já terminou, certo? Terminou. Beleza. Então tá bom. Então, ó, vamos começar então a parte da folha de verificação e depois eu dou o feedback na quinta-feira que vem do trabalho, tá? Na aula de gestão da produção. E eu dou o feedback, vou lançar o resultado do trabalho e da prova. Depois, talvez, eu mande para vocês, né, um printzinho. Ó, esse foi o resultado do trabalho, esse foi o resultado da TD2. Porque vocês só vão ver no resultado final a nota dos dois juntos. E depois, na quinta-feira, a gente comenta. Beleza? Então, o trabalho de vocês está aqui, o trabalho do outro grupo, então, pelo jeito, não mandaram ainda. E como eles devem estar, ou talvez eles estejam fazendo o trabalho agora. Então, ó, vou começar a falar sobre folha de verificação. Se cair, eu já mando na sequência o outro convite, ok? Vamos lá. Galera, pelo que eu falei aqui, aproveitem vocês que estão lá com o microfone aí. O que vocês acham que seria folha de verificação? O que é uma folha de verificação? Seria todas as etapas que a gente tem do processo Ok. e essas etapas definidas em várias partes e a gente fazendo como se fosse um check toda vez que fosse como fazer, uma orientação mais ou menos do que está adequado e o que não está adequado. Muito bem, é isso mesmo, Lara. Eu já É ia isso? usar já ia usar o exemplo da nossa. Qual é o meu checklist para saber se vocês estão bem ou ruim? Então, eu tenho dois Ah, checklists, né? Eu pegar o resultado de final de cada mês, por exemplo, quando tem presenças e ausências, é um checklist, certo? O que eu faço? Vou fazendo um checklist. Vocês estão presentes todos os dias, então vou ticando, vou ticando. No final do mês eu lanço zero. Alguém faltou um dia. Faltou um dia, já são duas faltas. Eu lanço duas faltas. Aí no final do mês de agosto eu tenho o checklist das 11 pessoas da disciplina gestão de abastecimento ou gestão da produção. Olha só que legal, é um checklist. Tem algum problema nessa verificação? Tem, dependendo da quantidade de faltas que você comece a ter. Então, por exemplo, foi o Vitor que perguntou, professor, quantas faltas eu posso ter? Olha só, olha a pergunta, quantas faltas eu posso ter? Na teoria, quanto menos falta, melhor. Zero falta é o que você poderia ter. Por quê? Quanto mais presença você tem, mais conhecimento você vai adquirindo e mais conhecimento você vai poder pôr em prática. Por quê? Porque, às vezes, aquele conhecimento em que você só lê, você não consegue absorver aquele conhecimento que o professor está dando em sala de aula, falando, gesticulando, mostrando. Senão, a gente seria autodidata, a gente não precisaria ter nada de aula com o professor, porque eu pegaria lá todo o conteúdo, né? Por exemplo, gestão de risco, eu pegaria qualquer livro de análise de gestão de risco e vou ler aquilo, vou aprender, sou autodidata. Tem gente que tem essa capacidade, vamos dizer que quase, né, de 5 a 10% das pessoas têm essa capacidade. Mas como normalmente a gente está na grande maioria, que são os 80%, a gente tem que aprender através do conhecimento repassado. Livro é um conhecimento repassado, mas o livro você tem que ter uma disciplina muito grande para que você consiga fazer, né, os exercícios de uma dedicação. E a gente tem sempre uma síndrome, né, de empurrar a coisa com a barriga. Por isso que é bom a gente ter uma aula presencial, porque aí o professor fica dando uma controlada, uma cobradazinha. E é nesse caso, Lara, que a gente controla, né? Então a gente controla presenças e ausências e a gente controla o resultado.
Então, teve um dia que eu escrevi aí para vocês, olha, pessoal, por exemplo, tem um aluno, né, nessa aula que já está faltando bastante vezes. Ele falou, professor, mas e aí, o que eu faço? Olha, não passe de 20. Não pode passar de 20. Passar de 20, você vai repetir, eu não tenho o que fazer. Ah, mas eu posso fazer um trabalho para compensar. Compensar como? Né? É difícil. Então, quando a gente avisa, né, amigo para que não seja o aluno prejudicado por causa disso. Mas voltando à nossa lista de controle. Então, para isso que serve? Então, vamos lá. Folha de verificação ou lista de controle, ou checklist em inglês, né? É um método que exige conhecimento técnico sobre a atividade a ser inspecionada. Então, eu inspeciono presença e ausência e nota. E como a Lara falou, é uma atividade que eu sei lá como é que ela é feita e eu vou checar para ver se o resultado está adequado. Estamos dentro de 1 minuto, daqui a pouco vai cair, tá? Trata-se de uma lista contendo os principais tópicos relacionados a uma atividade, que devem ser objeto de identificação e avaliação por parte dos técnicos e que também pode ser utilizada para verificação das adequações ou inadequações do ambiente e condições de trabalho em inspeções futuras. A lista de verificação não é procedimento. Ela é uma relação do que deve se fazer, não uma orientação de como fazer. Isso aqui é muito legal, tá? Vamos esperar agora 1 minuto, eu já mando o link aqui para vocês, ok? Até já. Dá tempo aí de tomar um cafezinho ou fazer um xixizinho aí.